A todos com a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos falar sobre o tema pneumatologia. Agora nós estamos no livro 2, fala sobre o Espírito Santo, dons e frutos. Nós estamos agora na unidade 1. Primeiro nós vamos falar sobre as definições etimológicas, ou seja, o sentido real da palavra. A palavra dom, desde o Antigo e Novo Testamento, ele tem sentido amplo. Desde os termos hebraicos e gregos, que participam do mesmo significado no campo semântico, né? Por exemplo, os termos hebraicos, dentre os vários termos hebraicos utilizados no Antigo Testamento, 4 deles se destacam. Primeiro, letra A, aqui nós temos os dons que são concedidos por Deus, como dote, como presente. Esse significado é compreendido quando ocorre o nascimento de Zebulon, que é o 6º filho de Lia, também o filho de Jacó, o 6º filho de Lia, quando ela diz: Deus me deu a mim uma boa dádiva, então um presente de uma vida, Gênesis 30 e o verso 20. E Jacó responde: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? Também está registrado na sequência dessa passagem. Então aqui esse dom, esse dom como fruto, como se fosse algo de uma vida a sendo doada por Deus, Neste texto identificamos que a vida é um dom de Deus. A outra definição etimológica vem com a letra B aqui, dedicados a Deus, é relacionada ao resgate, a dádiva para obter um favor. Está relacionado à teologia da reconciliação no Antigo Testamento, pois o homem oferecia um sacrifício como um presente para obter o perdão de Deus. Por exemplo, em Êxodo 30:12, quando fala assim: quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. É no sentido que de apaziguar, dar um presente no sentido de apaziguar, como um presente, como um resgate. Esse mesmo sentido, ele também está descrito em Gênesis 32 e 20, quando Jacó deseja enviar presentes para o seu irmão Esaú, antes de encontrá-lo. Então, é um presente dado, dedicado ao irmão dele, para que ele não seja morto, por exemplo, ao encontrar o seu irmão. E também encontramos esse mesmo sentido em Provérbios 16:14, que diz o seguinte: o furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Então significa que a sabedoria aqui é como se fosse um presente, A sabedoria do homem é como uma dádiva. E o que acontece quando se dá essa dádiva, essa sabedoria ao rei? Obtém-se paz, um favor do rei, Na letra C, nós falamos sobre de homem a homem, O termo etimológico de homem para homem. É uma dádiva, um presente também. Pode ser como oferta de cereais, como manjares, como oblações e sacrifícios, Para o autor Lloyd Carr, esse tal termo era usado para presentear de hierarquia superior, um presente para alguém de uma hierarquia superior, como os reis, demonstrando que o nosso tempo é um respeito, uma submissão ao rei, ao reinado, relacionado ao momento da oferta de cereais ao sacerdote também, lá em Levítico 2, do versos 1 ao 16, quando oferece-se uma oferta ao sacerdote e o sacerdote ele usava essa oferta, era somente ele que tinha essa autonomia de usar essa oferta, então esse presente era dado ao sacerdote, E também era uma oferta de Abel a Deus também, uma oferta quando Abel oferece a Deus, também usado esse termo. Então nós entendemos que a entrega da oferta a Deus e ao mesmo tempo ao sacerdote como um ato de gratidão, ou seja, tem um duplo finalidade, um duplo sentido. A oferta é dada ao sacerdote, mas também Deus recebe essa oferta. Então uma dupla dádiva, um duplo presente, Outra definição, na letra D, em termos gerais, ele vem como dádiva, presente, Existem outras definições, como presentear, permitir, oferecer, também usamos o termo empregar, transmitir, pôr, estabelecer e tomar.
tá? De uma forma genérica, é usado como presentear ou recompensar. O primeiro termo, né, o subitem aqui na opção chama-se dar, né? Para Milton Fischer, né, um autor, fala sobre pode ser uma ação de dar fisicamente um presente, ou seja, um presente tangível, né? Algo dado fisicamente é um presente tangível, por exemplo, uma recompensa, uma pessoa, por exemplo, um documento, né? Ou seja, algo que você pode tocar, né? Algo visível e é tangível aos olhos humanos, que se pode tocar, ou até mesmo intangível. Também utiliza-se esse termo. De que forma intangível? Como assim um bem intangível? Aquilo que não se toca, aquilo que você não pode pegar com as mãos, tá? Por exemplo, uma bênção, uma compaixão, uma permissão, ou seja, dar, presentear, né? Como compaixão, permissão, dentre outros termos. Vemos Deus presenteando o homem com a chuva, né? É um dos termos que é utilizado dessa forma de bem intangível, Levítico 26, verso 4, e também Deuteronômio 11 e verso 14. Também Deus presenteia o gado com o pasto, Deuteronômio 11, verso 15. Então, um outro dom, uma outra dádiva de dar, nesse sentido. Outro sentido é pôr ou colocar. No sentido literal, né, é como pôr um anel em um dedo. Né? Já no sentido, vamos dizer assim, o sentido figurado, ou no sentido de Deus colocar o seu espírito sobre o seu servo. É no sentido assim, talvez figurado, mesmo que seja um sentido que entendemos que o espírito é colocado pela fé na pessoa, nós entendemos também como um sentido figurado. Então, o sentido de pôr ou colocar, né? Um anel no dedo, no sentido literal, no sentido figurado do Senhor, né? Colocar o seu espírito sobre um servo seu, tá? O próximo sentido é fazer ou construir. Neste sentido, nós temos os exemplos de Isaías 3, versículo 4, em que o Senhor ele diz que constituiria crianças como governadores de Jerusalém e Judá, ou seja, sem responsabilidade. Então, é um termo de dar algo que não seria bom para a nação, né? Outra forma colocada em Êxodo 23, versículo 27, os inimigos de Israel eles dariam as costas, semelhante a fugir de Israel, né? De uma forma que se assemelha a fugir de Israel. Nesse sentido, seria até mesmo um bom sentido, né? Porque os inimigos iriam fugir, né? Em Jeremias 9:10, faria de Jerusalém um montão de ruínas, tá? Então, esse sentido está falando de um sentido mal também, né? Fazendo com que Jerusalém ia se tornar um montão de ruínas, não seria uma dádiva, não seria como se fosse um presente, seria algo, uma retribuição, uma forma de dar, né? No sentido de prejudicar, vamos dizer assim, né? Os termos gregos, né? Os termos gregos, eles são classificados em gerais, específicos e dons divinos, né? Os gerais, né? O sentido de dar. Este termo, no termo na forma grega, esse termo também traz a ideia de dar um presente e outros sentidos, como dar algo, variando desde trazer, conceder, causar. Tá? É usado na tentação de Jesus no deserto, né? Em Mateus 4:9, quando o diabo ele diz que daria tudo a Jesus se Jesus o adorasse, né? Então esse é o sentido de dar ali, né? Em Mateus 7:6 também é utilizado esse termo para não dar aos cães as coisas santas, né? E também em Mateus 7:11, por nós sabermos dar boas coisas aos filhos, ou seja, quando é aquela passagem que fala que nós damos boas coisas aos filhos, quem dirá Deus Pai que está nos céus, né? O dom presente, né? O próximo significado, o dom presente, ele é o vocábulo mais comum, né? Entendido como um favor imerecido, recebido gratuitamente, sem pagamento, né? Temos tal exemplo em Mateus 10:8, que Jesus orienta os discípulos dizendo: de graça recebeste, de graça dai. Então, é uma forma de favor imerecido, né? Esse termo, dom presente.
tem outro sentido também como dádiva e outro como dom de Deus. Por exemplo, Jesus fala a samaritana lá no poço, né? Se ela tivesse o dom de Deus, a situação dela mudaria. Então, é uma forma de dar o quê? Um tipo de dom da parte de Deus. Na repreensão de Pedro a Simão, na verdade aqui nós temos dois personagens em Atos 8, verso 20, pois esse Simão ele exercia arte mágica e ele queria comprar o dom de Deus, né? E Pedro menciona que não era com dinheiro, que esse Simão, né, que era um mago, né, um encantador, ele obteria o dom de Deus. Outro significa, esse mesmo significado em outra passagem, encontra-se em Romanos 5, versículos 15, versículo 17, que fala do dom de ofensa, né, obtido pelo pecado de Adão, e o dom da graça obtido por Jesus. Tanto Adão quanto Jesus menciona esse termo dom presente. Acontece que o dom presente de Adão é algo ruim e o dom graça da parte de Jesus é algo muito maravilhoso, né? Os termos gregos continuam, né? São classificados em gerais, específicos e dons divinos. A letra B agora, os específicos, vai falar sobre um presente, uma dádiva, ou dádiva devotada a Deus. Ele pode ser usado como aquilo que é dedicado a Deus para sua glória ou no sentido de profanação, neste caso tendo como um resultado a maldição ao invés de bênção, e geralmente eram oferecidas coisas caríssimas de grande valor, né? Esse presente ou dádiva que é devotada a Deus é oferecido a Deus como um sacrifício. Porém, né, se tivesse um sentido errado, né, como se fosse a palavra anátema, né, a pessoa era considerada uma anátema, um presente que é dado para Deus como se fosse algo de maldição, né, algo que não era como bênção e sim como maldição, que não era o sentido real de dar a glória para Deus, mas no sentido de profanar, né, profanar o altar do Senhor, por exemplo, né? E no sentido de dom presente, é usado, por exemplo, em Filipenses 4, verso 15, quando os crentes, no sentido de dar e receber, quando eles fazem uma ação filantrópica, né? uma doação a Paulo, né? E Paulo cita isso lá na igreja de Filipenses. Também em Tiago, capítulo 1, versículo 17, esse sentido, ele se encontra que diz: toda dádiva e dom perfeito vem de Deus. Então, toda dádiva e dom perfeito vem de Deus. Então, esse termo dom e presente também é encontrado em Tiago 1, verso 17. Vem como dons divinos, né? A letra C aqui, dons divinos. Graça, graciosidade, atratividade, é um dom gratuito, é um favor, é uma ajuda, uma gratidão. Do grego charis, né? Vem da tradução do grego charis, que vem no sentido de saudação, gratidão, algo concedido como um favor gratuito, um dom livre, gracioso, uma bênção. É usado também em 2 Coríntios, capítulo 8, melhor dizendo, versículo 4, quando são enviadas ofertas aos cristãos pobres da Judéia. Então, os dons divinos são dons de graça, né? Por homens também, porque de qualquer forma nós obtemos um pouco da graça de Cristo na nossa vida após nós termos o Espírito Santo na nossa vida. Então, nesse sentido, ali em 2 Coríntios 8:4, os irmãos fazem uma doação aos irmãos pobres, semelhante à graça também de Cristo Jesus. Nós ficamos por aqui nesse primeiro vídeo desta aula. Depois nós vamos dar continuidade, né? Não esquecendo de fazer também a nossa oração, como não fiz no começo, vou fazer agora no fim do vídeo, para que a gente possa dar continuidade na próxima aula. Pai querido e eterno Deus, obrigado pela oportunidade que nos concede o Senhor de darmos mais uma aula, Pai querido. E que o Teu Espírito Santo possa estar dirigindo e instruindo a cada um de nós para podermos obter os dons do Teu Espírito Santo e o fruto do Teu Espírito Santo. Fortalece mais e mais a Tua igreja, na graça e no conhecimento da Tua verdade. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida em Cristo Jesus.